O tema geral do vídeo, o tema principal, na verdade, sobre o que vou falar, né, é economia. Então esse é o tema geral. Mas a playlist específica de hoje, a playlist de terça-feira em economia, é Introdução à História do Pensamento Econômico. Introdução por quê? Porque depois que eu finalizar esse livro, que é o livro texto base que eu estou utilizando, esse aqui é o do Hunt, dá uma olhada, o link está na descrição caso você tenha interesse. Esse livro eu estou usando apenas como introdução à história do pensamento econômico. É um livro que tem um viés à esquerda, tem um viés marxista na interpretação dos acontecimentos históricos que impactam, claro, na economia, né? Então, ele tenta trazer sempre esse viés mais à esquerda marxista para você não ser pego de surpresa. Quando você assistir esses vídeos que eu estou gravando aqui de introdução, sabe que tem esse viés. Já estou no capítulo 4, então já passei pelo feudalismo, já passei pelo mercantilismo, seguindo o livro, né? E agora eu já comecei o liberalismo clássico, que é logo em seguida, e na era econômica ali o capitalismo industrial. E eu já gravei uns 2 vídeos, na verdade, sobre este capítulo, dá uma olhada, eu vou deixar lá no final do vídeo para você ver, trazendo informações sobre a Revolução Industrial, principalmente ali entre 1700, né, no século XVIII, né, até 1800, então 1700, 1770 por aí, que teve a Inglaterra como a precursora, que iniciou isso. E isso se deu principalmente com a indústria têxtil e a indústria siderúrgica, como eu já disse, né? E uma das coisas que mais influenciou, com certeza, foi a utilização do carvão mineral, segundo o texto, né? Que antes era o carvão vegetal, então eles fizeram uso muito, em larga escala, de carvão mineral, eles encontraram isso em seu território, e também com as invenções, com as diversas patentes. Entre elas, uma das mais importantes foi a utilização de máquinas a vapor. Então, energia movida a vapor. Então, o desenvolvimento da máquina a vapor foi primordial. Mas o tema específico do vídeo de hoje não é isso, porque isso eu já gravei, é a consagração do liberalismo clássico. E isso eu vou deixar, o vídeo vai ser bem rápido sobre o tema específico, porque a consagração do liberalismo clássico, ele se dá por algumas formas de se pensar, e isso eu vou deixar para os próximos vídeos, segundo esse autor. Teoria segundo ele, né? Então, o que diz o texto dele sobre a consagração do liberalismo clássico? No decorrer do processo de industrialização, que eu já trouxe aqui uma revisão, né, da Inglaterra, indústria têxtil, indústria siderúrgica e tudo mais, a visão de um mundo individualista, lembrando que liberalismo clássico liberalismo na verdade tem a ver com o individualismo, que que existe uma oposição com o período medieval que não era individualista, segundo esse autor, né? A visão de um mundo individualista subjacente ao liberalismo clássico tornou-se a ideologia dominante do capitalismo. Então, a ideologia dominante do capitalismo até hoje, na verdade, é assim, basicamente individualista. O que, na minha visão, não tem problema nenhum, mas, na visão desse autor, sim, ele encontra problemas. Muitas das ideias do liberalismo clássico haviam deitado raízes e mesmo conquistado ampla aceitação no período mercantilista. Eu também já fiz vídeo sobre isso, que já lá no período mercantilista, alguns pensadores desse período já apontavam uma defesa, né? E as bases ali pro liberalismo clássico. Mas foi somente no final do século XVIII, ou seja, até 1800, e no século XIX, até 1900, que o liberalismo clássico dominou definitivamente o pensamento político. Veja bem, as esferas que estão envolvidas aqui. O liberalismo clássico, meados do século XVIII e XIX, dominou o pensamento político, econômico e social. Na Inglaterra, estamos falando aqui especificamente da Inglaterra, como símbolo disso tudo. A ética paternalista cristã continuou sendo defendida por muitos autores da nobreza ou a ela aliados. Bom, e o que era essa ética paternalista cristã? Também já gravei vídeo sobre isso. Era aquela forma aquela maneira de interação e de se enxergar o mundo do período medieval, segundo esse autor, né? Que não era individualista, era uma coisa mais coletivista, muito pautada na religião. Também que havia condenação ao acúmulo de riqueza. Então, quando a gente escuta esse termo ética paternalista cristã, está se referindo a isso. Paternalista por conta da questão patriarcal, né? E cristão por conta dessa questão moral que eu acabei de mencionar, de não acúmulo de riquezas e
e coisas desse tipo. Então a ética paternalista cristã continuou sendo defendida por muitos autores da nobreza e a ela aliados, bem como por muitos socialistas. Então, segundo esse autor, muitos socialistas já naquela época, século XVIII e XIX, continuavam a defender então a ética paternalista cristã, mas agora enquanto perspectiva de uma minoria dissidente. Então já era uma minoria nesse momento. O fato é que a consagração do liberalismo clássico ocorreu na Inglaterra, tanto do ponto de vista político, econômico e social, século XVIII e XIX. Então o vídeo de hoje é sobre isso, apenas mencionando de que o liberalismo clássico ele teve a sua aceitação, na verdade, na Inglaterra nesses períodos, tanto do ponto de vista político, econômico e social, já no século XVII, na verdade, XVIII e XIX. No próximo vídeo eu continuarei a playlist sobre história do pensamento econômico, tratando sobre o credo psicológico, ou seja, a crença psicológica do liberalismo clássico. E vamos ver o que é, e vamos ver, né, o que é que esse autor tem a dizer sobre isto. Aqui no final, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou deixando, que foi o vídeo anterior na construção dessa playlist, onde eu fiz comentários sobre a Revolução Industrial Inglesa, especificamente sobre a indústria siderúrgica, e no vídeo anterior ainda sobre a indústria têxtil, tão importante, né? Beleza? Eu fico por aqui, até semana que vem, na próxima terça, onde eu continuarei, então, o assunto economia ou a playlist História do Pensamento Econômico.